Pessoal, olá para todos. A gente vai falar hoje sobre pontos flutuantes, tá? É um conteúdo novo, né, da disciplina, que tem várias regrinhas, né? Então é bom se puder assistir mais de uma vez esse vídeo, né? Bom, ponto flutuante, na verdade, né, ele é um tipo de, é uma forma encontrada, né, para representar números fracionários em uma arquitetura de computador, né? Na verdade é exatamente isso que a gente vai ver, né? A forma que é representada hoje, né, é números fracionários, às vezes números muito grandes, né, ou muito pequenos, tá? Representar isso aí em bits, tá? E para que isso seja feito, né, algumas regras e padrões já estão definidas, né? A gente vai ver inicialmente como fazer isso em arquiteturas didáticas, né? E depois a gente vai entrar no padrão que é utilizado hoje pela I3E, tá? E consequentemente praticamente aí na maioria pelo menos na maioria das máquinas hoje que são produzidas no mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que uma arquitetura ela é definida pela quantidade de bits que ela vai ter para você conseguir representar um valor, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, né, eu vou colocar um underline aqui para representar um bit, né? Então, um espaço, tá? Se você tiver, né, uma arquitetura com 3, 4, 5, 7 bits, tá? Vou colocar 8, 9, 10 bits, né? Para representar valores em ponto flutuante, tá? O que é aplicado hoje é o seguinte, né? Você ter o primeiro bit, que é chamado de bit de sinal, tá? Então esse bit aqui, ó, né, o bit de sinal, ele vai servir para representar se esse valor aqui é positivo ou negativo, tá? Depois, na sequência, você vai ter os bits, tá, de expoente, tá? Por que bits de expoente? Porque o número, quando ele for pequeno, né, você precisa representar um expoente negativo, e quando ele for grande, você precisa representar um expoente positivo, tá? E o resto dos outros bits que representam o significando, tá? Que é o número, tá? Esse número é o número que a gente representa do lado direito da vírgula, tá? Então, se eu tiver 1,001, tá? Isso aqui é o significando, tá? Ah, beleza. E o que vem depois da vírgula, né? O lado esquerdo da vírgula. Esse número do lado esquerdo da vírgula, ele é um número que a gente chama de número oculto, tá? Esse número oculto, né, ele é definido, tá? Ele é pré-definido na arquitetura, e para qualquer número, tá, em ponto flutuante, a arquitetura vai considerar, por exemplo, tá, que o bit oculto, que nesse caso aqui é 1, para todos os números em ponto flutuante, vai ter 1 do lado esquerdo da vírgula. Pode ter alguma arquitetura com bit oculto 0? Pode, tá? Isso aí depende de como a arquitetura foi construída. A gente vai trabalhar com bit oculto 1,
né? Porque o padrão da I3E utiliza o bit oculto 1. Quando a gente for entrar e comentar sobre o padrão, a gente vai utilizar o bit oculto igual a 1, tá? Então é importante que a gente já comece a representar esses valores em ponto flutuante com esse bit oculto, tá? Mas pode acontecer, né, se caso eu pedir, né, em uma atividade ou um exercício que vocês façam, represente algum valor com o bit oculto 0, tá? Vocês vão representar com o bit oculto 0, beleza? Bom, então vamos ver isso na prática, né? Vamos ver algum valor aqui para que a gente consiga transformar esse valor, né, em um número em ponto flutuante, aí um binário ponto flutuante, né? Então se a gente tem um valor, por exemplo, 5,75, tá? Esse valor está na base 10, certo? Esse valor está na base 10. E se eu for converter esse valor para a base 2, né, eu vou ter 1,01. É isso? É 1, 2, 4, isso. 1,01, vírgula. Vocês já viram a conversão de números fracionários, né? 75 vai dar o quê? 1, não é isso? Então eu tenho esse valor aqui na base 2, né? Na base binária, certo? Como que eu faço agora para transformar isso aqui, né? Para representar isso nessa arquitetura, né, de 10 bits? Vamos lá. Primeiro, por que chama ponto flutuante? Porque o ponto ou a vírgula, ela vai flutuar para a direita ou para a esquerda, tá? Nesse caso, nessa arquitetura, né, se eu estou utilizando aqui, né, ó, um bit oculto igual a 1, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou flutuar a vírgula até chegar antes do 1, porque depois do lado esquerdo da vírgula sempre vai ter 1, tá? Então vamos flutuar essa vírgula aqui para a esquerda, tá? Então que valor que eu vou ter aqui, ó? 1,011, certo? Bom, observa que quando eu coloquei, né, eu movimentei essa vírgula, né, para a esquerda, esse número diminuiu. Esse número aqui, ó, ele é maior do que esse número aqui, certo? Só que tem um sinal de igual aqui, né? Então, o que eu faço aqui, né? Eu preciso fazer, né, ele elevado ao expoente para que ele possa voltar para esse valor aqui, né? Como eu estou em base 2, então vezes 2, né? Eu vou mudar de editor para conseguir colocar os expoentes, tá? Bom, voltando aqui, né? Então, o que eu preciso fazer aqui, né? Eu preciso colocar, né, ele com um expoente igual a 2. Por quê? Porque esse 2 aqui representa, né, que essa vírgula deve mover 2 casas para a direita, tá? Para que eu consiga ter esse valor aqui fora de notação científica, tá? Isso aqui, para quem esqueceu, né, lá da matemática, isso aqui a gente chama de notação científica. Beleza, tá? Depois que a gente faz isso, é importante, né, que vocês memorizem bem uma técnica utilizada, tá? Que é chamada de notação de excesso, tá? O que é a notação de excesso? Eu não posso, ainda não consigo representar esse valor
em ponto flutuante. Então eu preciso fazer aqui uma notação de excesso. Como que eu vou fazer essa notação e encontrar o valor do excesso? O excesso ele serve, tá? Ele é usado para representar expoente, certo? Então, para eu encontrar o excesso, eu venho aqui nos bits de expoente, certo? Isso aqui é, lembrando, né, ó, bit de sinal, bit de expoente, bit de significando. O que é o significando? Significando essa parte aqui, ó, tá? Então eu preciso agora encontrar o excesso dessa arquitetura, né? Bom, eu tenho 3 bits aqui. Como que eu vou achar isso aqui? Eu venho aqui, né, ó. Se eu tiver, né, eu preciso encontrar quantas possibilidades, quantas combinações eu tenho com essa quantidade de bits. E como que eu faço isso, né? 2 elevado a 3, não é? 2 elevado à quantidade de bits. Isso aqui é igual a 8, certo? Beleza. Encontrei um número de combinações possíveis com a quantidade de bits que eu tenho reservado aí para representar expoente, certo? O que eu faço agora? Eu acho o excesso. O excesso é igual à quantidade de bits, aliás, de combinações possíveis dividido por 2, tá? Que é igual a 4, certo? Então eu tenho que o excesso é igual a 4. Joia, o que eu faço agora com esse número de excesso que é igual a 4? Quando eu vou representar um expoente, tá, em binário, tá, eu flutuei, né, ó, joguei a vírgula, tá, para a esquerda até chegar antes do 1, né? Ficou dessa forma, tá, o meu número, e logicamente apareceu um expoente aqui, né, para que esse número seja igual a esse número aqui da esquerda, né, esses dois números aqui sejam iguais, certo? Então aparece esse expoente. Mas para eu representar esse expoente em binário, eu preciso somar o excesso. Tá? Então eu vou somar esse excesso. Se eu somar esse excesso, eu vou ter 1,0111 vezes 2 elevado a 6, certo? Beleza. Cheguei nesse número aqui. Agora eu consigo representar esse número com essa arquitetura, tá? O que eu vou fazer? Eu falei que isso aqui é um bit de sinal. Então eu vou copiar isso aqui, ó, para baixo. Saiu menor, porque está ativado. Um minuto. Vou copiar. Esse bit é de sinal. Sinal 0 é positivo, tá? Vamos colocar aqui, né, ó. 0 positivo, 1 negativo, tá? Então eu tenho esse número aqui é positivo, beleza? Represento ele aqui com início igual a 0. Agora eu vou representar o que? O bit, aliás, o expoente. O expoente é 6. Quanto que é 6 em binário? 6 na base
10 é igual a... Quanto que dá? Vai dar... 1, 0. É isso? 1, 2, 4. 4 mais 2, 6, né? Na base 2. Certo? Então eu venho aqui e represento esse número 1, 0. Representei o número de expoente, tá? E aqui é o significando. O significando é o quê? É o que tem do lado direito da vírgula. Então 0, 1, 1. Opa, desculpa. Observe o seguinte, ó, aqui eu tenho 6 bits. O significando desse número são 4 bits, tá? Então, o que eu preciso fazer? Completo a parte esquerda com zeros, certo? Eu tenho o bit representado de forma, aliás, em ponto flutuante, certo? Desculpa, gente, mais uma vez. Esse aqui, né, eu tenho o bit mais significativo, desculpa, e tenho a representação. Eu acho que é a hora que eu tô fazendo isso porque eu já tô cansado, né? Então eu tenho o bit, né, representado, tá? E eu completo com zeros os bits menos significativos, tá? Então eu tenho aqui já a representação do número em ponto flutuante, certo? Vamos fazer outro número, né? Vamos pensar aqui em outro número, né? Uma dúvida que normalmente ocorre. E se eu não tiver um aqui, ó, né? Nesse caso aqui, ó, eu movi a vírgula para a esquerda até encontrar um. E se não tivesse um aqui, né? E se fosse um número, por exemplo, vamos colocar um número meio, base 10 aqui, né? Tá? Tenho aqui meio base 10. Se eu transformar isso aqui para binário, eu tenho 0,1, né? Isso aqui base 2, tá? Como que eu represento isso em ponto flutuante? Em vez de mover para a esquerda, eu vou mover para a direita, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 1,0, tá? Vezes 2. E agora, eu movi essa vírgula para a direita, ou seja, esse valor aqui, ó, ele é menor do que esse valor. Então, para esse valor voltar a ser menor do que ele é agora, ele precisa de um expoente negativo. Tá? Eu andei quantas casas? Andei uma. Então, elevado a menos 1. Tá? Quando eu faço isso, eu já faço o que? Aqui, né? Faço a soma, né, do excesso. O excesso é 4. Né? Então, faço a soma do excesso, que vai dar 1,0 vezes 2 elevado a 3. Certo? Agora, mesmo processo. Quanto que é 3 aqui em binário? Vamos de novo aqui, ó. Esse número aqui é positivo, então 0. 3 em binário. 0, 1, 1.
E o significando é 0. Bom, se é tudo 0, tudo bem, não tem problema. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Esse é um número em ponto flutuante, é meio em ponto flutuante, meio positivo nessa arquitetura aqui de 10 bits, tá? Para 3 bits de expoente. Tá joia? Bom, eu vou ficar disponível, imagino que aparecerão outras dúvidas, né, em relação a isso. Se for preciso, aí eu passo mais vídeos, né, para que fique mais claro aí a transformação de ponto flutuante, tá? E qualquer coisa eu estou disponível nos horários de atendimento. Pessoal, para falar um pouquinho aí sobre ponto flutuante, né, na parte de parte mais teórica, né, é o seguinte, né, antes de entrar realmente em uma representação de ponto flutuante, você pegar um número fracionário, né, em decimal, e converter esse número em binário, em uma arquitetura, né, qualquer, né, para representar isso em ponto flutuante, a gente precisa entender o que é notação de excesso. E a notação de excesso, né, na verdade, ela surgiu para a gente conseguir representar, né, para uma arquitetura conseguir, né, um computador conseguir representar números negativos, tá? Aí você pode perguntar, por que não usou um bit de sinal, né? Acontece que em uma notação de excesso você consegue um número a mais, tá? Um número negativo a mais. Como que a gente encontra esse número de excesso, né? É a quantidade de bits, né, reservado para definir esse número, né, dividido por 2, tá? Nesse exemplo aqui, se a gente tivesse aí 3 bits reservados, né, para representar um número, né, a gente teria 8 possibilidades de combinação, né? 8 números, né, que poderiam ser representados com 3 bits, né? Então, como que a gente calcula isso, né? A gente pega o número de números que podem ser representados e divide por 2. O resultado dessa divisão é igual ao excesso, né? Quando a gente faz isso, para representar esse número em decimal, aliás, em binário, né, é somado o excesso, tá? A gente vai entender por quê. Quando se a gente pudesse representar, né, está com 3 bits aqui, então é fácil a gente ver isso, mas se tivesse 11 bits, né, reservado para representar um valor com excesso, não seria nada simples fazer esse tipo de representação. Então é importante entender como faz sem precisar montar essa tabelinha aqui, né? Listar todos os valores possíveis, né? Tá? Mas quando você encontra o excesso, né? Quando é encontrado o excesso, para transformar isso em binário é somado 2. Então se você tem lá menos 4, né, mais 4 dá 0. Então você representaria com tudo 0, né? Esses valores, tá? Aliás, o valor 4, né, para essa arquitetura com 3 bits, né? Uma coisa que é interessante saber é que é possível a gente identificar de cara o intervalo, né, que essa arquitetura ela pode suportar, né? Então se você tem 8 possibilidades, né, divide o número de possibilidades por 2, você tem o excesso, que é igual a 4. De cara, você já pode reconhecer que a arquitetura ela vai de menos 4 até 3. Por que de menos 4 até 3?
Vai de menos 4 até 3, porque o zero, a representação zero, o número binário, o zero, né? Quando for passar para número decimal, ele tem que ser subtraído 4. Então é menos 4, tá? E o máximo, né? A mesma coisa, né? Esse número ele vai até 7, então 7 menos 4, 3. Sempre, tá? Sempre o excesso, aliás, o intervalo, né, de números suportado por essa arquitetura, né, para representação de excesso, é o excesso negativo até o excesso menos 1. Tá? Então sempre. Então, se você tivesse aqui 2 elevado a 5, né, que vai dar 32, né, uma arquitetura com 5 bits, 32 combinações possíveis. Divide por 2, 16. Então eu sei que vai de menos 16 até mais 15. Né? Esse é o intervalo que essa arquitetura conseguiria representar com notação de excesso. Tá? A vantagem dele para um bit de sinal é que um valor negativo ele entra aqui como um bônus, né? Além de você não representar o valor zero duas vezes, né? Negativo e positivo. Tá? Continuando aí, né? Aqui eu já de decimal para binário, né? Eu somo 4 nesse caso aqui, né? Eu somo o excesso, né? E de decimal para e de binário para decimal subtrai 4, tá? Para que isso aqui serve, né? Parte de circuito, né? De construção física dele, né? Mais simples, tá? Para fazer operações, né? Operações de ponto flutuante, tá? Além de ganhar um valor negativo, né? Que foi o que a gente comentou, tá? Se comparado, lógico, aí com o bit de sinal, né? E aí, consequentemente, quando a gente tem um valor negativo a mais, é possível que a gente consiga, né, que o computador consiga representar um valor menor, tá, na arquitetura dele, certo? Então essa é a notação de excesso. Entrando em ponto flutuante, para representar o expoente de um ponto flutuante, né, é utilizada a notação de excesso, tá? E o tamanho de uma arquitetura, né, para representar um número em ponto flutuante, ela é dividida em 3 partes, né? Um bit, que é o bit de sinal, nesse exemplo aqui de 14 bits, né, 5 bits para expoente. Isso aqui pode mudar? Pode, tá? Isso aqui é uma arquitetura de exemplo, tá? Isso aqui não é um padrão. E 8 bits de significando. Algumas literaturas você pode encontrar isso aqui como mantissa, certo? Aí eu tenho um exemplo de um número aqui, o 17, eu converto ele para binário, né? Coloco ele em notação científica, né? Posso utilizar bit de sinal, tá? 0 para positivo e 1 para negativo, tá? E eu tenho a opção, né, quando eu estou falando, lógico, de uma arquitetura didática, de representar o bit oculto como 0 ou como 1. O que é 0 e 1? Se eu representar um número binário, tá, com 0 do lado esquerdo, eu estou falando que esse é o bit oculto. Se eu representar com 1 do lado esquerdo, eu estou falando que esse é o bit oculto. Significa que quando a gente jogar tudo para uma sequência de bits em ponto flutuante, esses números aqui, esses valores, eles não aparecem. A arquitetura vai considerar que do lado esquerdo da vírgula vai ter o valor definido para bit oculto, tá? Nesse caso aqui, ó, desse valor 0,125 convertido para base 2, né? Coloque em notação científica, já somando o excesso, tá?
para arquitetura, certo? Para uma arquitetura com 4 bits, né, de expoente, tá? Deixando o 1 do lado esquerdo, significa que o bit oculto é 1, tá? Por que o bit oculto é 1? Porque quando eu for representar esse valor aqui, ó, em ponto flutuante, que eu pegar o significando, né, que é o que tem do lado direito da vírgula, eu vou representar esse valor nos bits reservado para significando, não colocando o valor do lado esquerdo da vírgula, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que o valor é positivo, né? 0,125 é um valor positivo. Esse valor aqui é o bit de expoente, né? Por quê? Porque eu andei com essa vírgula, né? 2 casas para a direita, então, aliás, 2 não, 3, né? Até do lado direito do número 1, né? Andei 3 casas, então eu tenho um expoente elevado a menos 3, porque eu aumentei esse valor, tá? Para eu voltar esse valor, para que esse valor seja menor, eu tenho um expoente negativo e já somo com o excesso. Menos 3 mais 8 vai dar 5, tá? Então eu tenho os bits de excesso, que é igual a 5, tá? E aí eu tenho a representação do significando, tá? Que eu represento da esquerda para a direita, certo? Se eu tivesse um valor 1, por exemplo, aqui, ó, 1 ficaria no bit mais à esquerda dos bits reservados para significando. Uma outra coisa, né, que é importante falar é sobre underflow e overflow, né? O que é o underflow? O underflow é quando, em algum caso, né, de programação ou de representação de números no computador, né, a arquitetura não seja capaz de representar esse valor porque ele é muito pequeno, tá? Então ocorre um underflow. E o contrário, né, quando o número é muito grande que a arquitetura não consegue representar, então a gente tem um overflow, tá? É possível aqui a gente calcular, né, a gente ter esse valor aqui, né, ó, colocar um valor máximo, né, no significando, um valor máximo, por exemplo, aqui no expoente, positivo, e a gente vai ter o maior valor dessa arquitetura, certo? Então é isso, essa parte teórica.